Aproveitando vocês de pé, eu quero ler um texto, Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do 1 até o versículo de número 6. Romanos 8, nós vamos ler do 1 até o 6. Que diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos realmente aspirar, desejar as coisas que são espirituais, porque é isso que nos conduz para cada vez mais perto, mais próximos, mais parecidos, mais obediente àquilo que o Senhor tem para nós, a toda a sua vontade. Então que eu e você, nós como igreja do Senhor, possamos andar na direção do seu Espírito. Amém? Toma o seu lugar, fique à vontade. Queremos apresentar os irmãos, amigos, aquele que você convidou, né, está aqui hoje conosco. Nessa ala aqui à minha direita, tem alguém que está nos visitando? Tem alguém? Você pode fazer um sinal com a sua mão? Aqui tem alguém que está nos visitando? Não, todos da casa. Nessa ala aqui do meio, tem alguém que está nos visitando? Temos. Que bênção. Ficamos felizes pela presença de vocês. Nessa ala aqui à minha esquerda, tem alguém que está nos visitando? Temos um casal ali, amém, sejam bem-vindos, amém. Aqui nessa ala, tem alguém que está nos visitando? Temos um jovem, temos outro aqui, amém, sejam bem-vindos, sintam à vontade aqui, na presença do nosso Deus. Vamos juntos nessa noite, cultuar a Deus, oferecer o nosso culto da melhor forma possível, amém. Mãe Luana também vai estar aqui com testemunho, pode se organizar, né, para estar subindo aqui, porque Deus tem feito coisas maravilhosas. Aqueles que estão aí na dispensação, aqueles que estão atentos, estão vivendo coisas maravilhosas que o Senhor tem feito através das nossas vidas. E nós precisamos contar, né, as maravilhas do Senhor. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Bom, eu quero chamar aqui a célula ID, Tatiane também, que participou desse projeto. Bom, nós estamos aqui para testemunhar algo que o Senhor fez na nossa vida essa semana, e também para te motivar a se juntar a nós, te motivar a desenvolver também, né, um projeto de evangelismo. Bom, esse projeto, né, esse momento que nós vivemos na presença de Deus essa semana, foi idealizado pela Michele e pelo Frederico. Nasceu no coração deles, né, esse desejo há muito tempo. Né, já ardia no coração deles essa vontade de fazer algo, né, para alcançar as vidas. E ela queria levar, e até as pessoas. E ela tinha essa vontade de fazer um jantar, uma janta, levar nos hospitais. E aí na terça-feira ela me mandou uma mensagem: irmã, eu estou idealizando um projeto, eu queria muito que vocês fossem com a gente. Nós estamos como supervisores da célula. E aí nós começamos a nos mobilizar na terça-feira mesmo. E aí mobilizando as pessoas, aí eu mandei mensagem, e aí ela falou assim: uai, Luana, mas tão assim em cima da hora? Eu falei: não é em cima da hora, não. É porque nós sentimos essa necessidade e nós vamos fazer já. E aí a gente foi contando com todos, e a pastora missionária Eliette também, junto com nós. E ali nós nos preparamos, jejuando, nos mobilizamos para juntar as doações, e em oração, porque nós esperávamos encontrar uma resistência, né? A gente imaginou que a gente ia ter que insistir para as pessoas, né, receber oração, vir ali,
está junto conosco. E o Senhor, Ele é tão perfeito que nós tínhamos planos de fazer esse evangelismo lá no Buriti Sereno. E aí, chegando lá, aconteceu umas circunstâncias e aí a Michele falou, nós vamos lá para o Cais Nova Era. E aí, quando nós chegamos lá, que a Caroline pegou o violão, que a gente estava montando a mesa, saiu uma moça, que lá da recepção do hospital, uma funcionária saiu lá fora, deu uma olhadinha ali no movimento, o que estava acontecendo, voltou para dentro e falou assim, vem gente, é o pessoal da igreja, vamos jantar. E aí o pessoal começou a sair, e aí alguns já falavam assim, não, eu quero primeiro é oração. E aí a Michele servindo, e aí de repente a gente olhou, estava um movimento assim de mais ou menos umas 50 pessoas em volta de nós. E aí a gente não sabia se a gente acalmava o que estava chorando, em prantos, assim, se rasgando mesmo diante do Senhor, ou se a gente servia a janta. E aí o Isaac começou a orar pelo povo, e veio uma enfermeira e falou assim, vamos que vocês vão orar com nós lá dentro. E chamou o Ian e falou, um de cada vez. De repente já estavam todos nós lá naquela enfermaria, e tinha até uma ala de pessoas que estavam com aparelhos, e elas permitiram que um de nós entrasse lá, por vez, para orar com essas pessoas. Aí nós saímos para fora, os parentes nos procurando, pedindo o endereço da igreja. E foi assim um mover sobrenatural de Deus, né? Nós nos emocionamos, porque o que nós esperávamos era resistência. E quando nós chegamos lá, nós encontramos a realidade de pessoas sedentas por Jesus, né? As pessoas louvando a Deus, porque nós estávamos ali para dar um abraço, né, Michele? O rapaz testemunha para Michele, eu acabei de fazer uma oração, que eu estava me sentindo muito sozinho. E aí o Frederico foi lá e deu um abraço nele. Tinha doentes lá saindo com o sorinho na mão lá, para ir receber a oração. E aí a gente atendeu aquelas pessoas ali, mas a gente tinha levado uma quantidade de comida para mais ou menos 100 pessoas, né, Michele? E aí ainda tinha muito alimento ainda. Aí a Michele, nós vamos para outro lugar. Para onde nós vamos? Ela, Deus vai mandar nós ir para algum lugar. Aí o Frederico falou, eu sei onde é que nós vamos. Nós vamos lá na UPA do Flamboyant. E aí a gente nem sabia muito bem, ele colocou no GPS e nós se mandamos para lá. Quando a gente chegou lá, a mesma situação, sabe? O pessoal viu a gente assim, foi um mover de Deus mesmo, que as pessoas elas queriam vir até nós, os funcionários de lá de dentro saindo para fora e entrando lá de volta para chamar mais pessoas. Então, assim, o Senhor, Ele abriu as portas literalmente para que a gente fizesse esse trabalho ali. E muitas vidas, sabe, foram visitadas pelo Senhor, as pessoas realmente quebrantadas, de coração aberto. E naquele mover ali, nós servindo a janta, orando, abraçando. Quando a gente olha lá no meio do estacionamento, um homem ajoelhado e Isaac orando ali, entregando a vida daquele senhor ali para Jesus. Então é isso, meu querido. Se você não está disposto, olha o Senhor usando uma criança de 9 anos para que uma vida ali se rendesse ao Senhor. Bom, isso é o que o Senhor tem feito, nós estamos muito gratos a Deus. Vai ter outras edições, nós vamos comunicar para vocês participarem também. Não é um projeto da célula, é para a igreja, né? E aí a gente vai colocar no grupo e nós queremos agradecer essa oportunidade, testemunhar o que o Senhor tem feito. Louvado seja Deus, Deus abençoe os irmãos, amém. Aleluias, glória a Jesus, é isso mesmo. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus está fazendo, está movendo no nosso meio. Nosso Hope News, tá ok? Amém? As nossas informações da semana. Fique atento. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Começa agora mais um Hope News. Fique atento a todas as notícias da nossa igreja. Aviva-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Aviva a tua igreja, vem.
Todas as sextas-feiras nós temos de 8 até as 9 horas oração com toda a igreja. E de 9 à meia-noite temos vigília e você é o nosso convidado. Esteja conosco e venha ser poderosamente abençoado e traga toda a sua célula. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O Hope News fica por aqui. Tenham todos uma semana abençoada e até a próxima. Glória a Deus. Aleluia. Queria convidar você para mais um momento, se você pode colocar de pé. Nós vamos estar orando e logo na sequência você vai poder ofertar na casa do Senhor. Você que está com seu coração aí ardendo para poder ter essa atitude nessa noite, é a sua oportunidade. Faça isso com muito louvor, faça isso adorando a Deus, porque Deus já tem cuidado, né? De nós, tem provido aquilo que nós necessitamos. Você pode fechar os seus olhos e orar junto comigo? Deus, nesse momento nós colocamos a nossa vida mais uma vez diante do Senhor. Colocamos em adoração, em louvor, gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. E aqui está o teu povo, Pai, nessa noite, celebrando o seu nome. Estamos em uma noite de ceia e nós queremos nessa noite te agradecer por essa oportunidade. E que cada um aqui nessa noite, Deus, que propôs no seu coração ofertar na sua casa, assim Ele vai fazer. Que o Senhor possa continuar, Senhor amado, sim, Senhor, promovendo, sim, Senhor Jesus, fazendo prosperar, ó Deus, os negócios, o trabalho, Pai querido, abrindo as portas de emprego, Senhor, porque tudo isso o Senhor pode fazer. E é por isso que nessa noite eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Você pode deixar o seu lugar, vir aqui e deixar a sua oferta de louvor e gratidão, pode voltar a sentar o seu lugar e vamos continuar adorando o nome do Senhor. Paz do Senhor, povo de Deus, amém? Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, nessa noite tão especial, noite de ceia do Senhor, noite que nos alegramos nele, pelo que ele já nos fez. Quem está abençoado já aqui hoje, em nome de Jesus? Noite que nós alegramos porque Cristo pagou o preço mais alto, e dia de ceia é o dia que a gente lembra como somos amados, né? Todo dia é dia de lembrar, mas hoje é especial. Por isso que Jesus disse, né, que deveríamos celebrar a ceia do Senhor em memória dele, lembrando do que ele fez por nós. É um memorial. É exatamente isso o intuito. É trazer à memória o que ele fez, o preço que foi pago. Você é muito amado. Você é muito amado. Aleluia. Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho dele para morrer por cada um de nós. E hoje nós somos salvos na pessoa de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Eric e Lorena, bem-vindos. Goianos, cuiabanos, mais ou menos assim, né? Bem-vindos. Estão lá no Cuiabá e é uma alegria recebê-los de volta com a sua família aqui para celebrar conosco. Boas lembranças, boas memórias. Façam sempre isso, viu? Que bom. Que bom que você veio. Que o Senhor ministre no seu coração até o final dessa reunião. Que você leve algo de Deus para o seu coração, que você seja muito abençoado e muito abençoado em nome de Jesus. Parabenizo Célula ID pelo trabalho feito, agora Célula ID liderada pelo Frederico e pela Michele, que foram ali, né, nessa missão hospital com vários irmãos que também somaram, né, junto ali com a Luana e também a Tatiana que somou junto. Parabéns pela iniciativa, como essa é maravilhosa, né? Que venham outras, né? Parabéns à Rede Jovem e Adolescente, também pela iniciativa de
também fazer aquela blitz de oração, acho que foi algo muito especial, que marcou muito também o pastor Gilmar, que iniciou esse projeto, né? Que deu o primeiro passo, fazendo junto com a sua célula também o seu movimento extra-célula, fora das 4 paredes. Nós queremos que a igreja vá além das 4 paredes, além da casa onde está a célula. A gente quer ir aonde estão as pessoas. E que você também possa fazer o mesmo lá na sua célula. Se a pessoa não vem, você vai atrás. E mesmo vindo, se você sentir uma direção de fazer algo pelas pessoas, que Deus te use. O que podemos perceber com esses eventos que foram feitos é que existe muita gente sedenta de Deus e que está com vontade de receber um abraço, uma palavra de Deus e que quer ter um encontro com Deus, quer uma vida com Deus, né? Jesus ainda vai salvar muita gente, queridos. Eu creio, Ele ainda vai salvar muitas pessoas. E é com atitudes como essas e tantas outras que nós vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E nós queremos salvar o maior número de pessoas em nome de Jesus. É o nosso objetivo como igreja. Então, parabéns a vocês que já estão mobilizados nessa direção. Queridos, nós vamos começar, logo no mês de agosto, nós vamos começar o treinamento de líderes, a formação de líderes agora do 2º semestre. E nossa formação de líderes nesse 2º semestre vai ser num horário inédito. Será no domingo às 17 horas. Isso significa que aqueles que trabalham, estudam durante a semana e não pode vir na formação de líderes, agora não tem mais desculpa, né? Agora você está convidado para fazer parte dessa escola que vai começar nos domingos em agosto, às 17 horas, formando líderes para a seara do mestre. É isso mesmo. Então, nós vamos divulgar ainda essa semana o nosso link de inscrição, um novo link de inscrição, para você já começar a trabalhar e já se inscrever, trazer seus líderes, seus membros para serem formados na nossa escola a partir de agosto. Então, em primeira mão, já anunciamos a vocês que nós estamos mudando de aplicativos. O novo link já é no novo aplicativo para atender demandas, né, dos nossos líderes. Estamos fazendo migração de aplicativo para um aplicativo mais intuitivo, né, como a gente costuma dizer, né, mais fácil de lidar com ele. E-Nuvens, lembra desse nome? E-Nuvens, é o nome dele, viu? É o novo aplicativo que nós vamos já migrar, para você já começar a trabalhar com ele. Já estamos fazendo o teste com 2 supervisão, que já está fazendo o teste com ele, e os elogios são muitos, né? Que bom, graças a Deus. Então fica aí já a dica. Queridos, estamos falando sobre a volta de Jesus. Domingo passado nós falamos sobre a promessa da volta de Jesus. Hoje, conforme foi anunciado, nós vamos falar sobre os sinais dessa volta de Jesus. Para isso nós vamos ler muitas referências. De manhã, o Frederico foi de flash lá, foi rápido, correu muito bem. Foi assim, nós dois estávamos, a hora que eu terminar de falar, eu já estava com ela no telão. Vamos ver agora como é que vai ser agora à noite, né? Estou te desafiando, hein, Anderson, né? Estou te desafiando, hein? Mateus 24, primeira leitura, Mateus 24, versículos 1 ao versículo 14. Vamos fazer a primeira leitura. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: Tenham o cuidado de que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares.
Tudo isso será o princípio de dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Vamos para a segunda epístola de Pedro, 2 Pedro 3, versículos 3 a 13. 2 Pedro 3, versículos 3 ao 13. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pois deliberadamente eles se esquecem de que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo, e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amados, não se esqueça disto: um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa não é a melhor versão para esse versículo. Todas as outras versões expressam melhor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor, está falando da volta de Jesus, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? O texto por si só já fala muita coisa, já expressa muita coisa. Os discípulos de Jesus estão aqui preocupados com os sinais, né? Porque na verdade eles queriam saber a data, quando aconteceria toda aquela destruição que ela acabara de dizer, porque os discípulos estão mostrando para Jesus o templo, aquele templo majestoso, e não é o templo de Salomão nesse momento. Esse templo é o templo reedificado, construído por Zorobabel após o cativeiro babilônico, mas muito melhorado por Herodes o Grande, né? E eles estão ali admirados porque realmente esse templo era uma das grandes maravilhas do mundo, essa arquitetura e toda a construção, e eles mostrando para Jesus. Eles eram galileus, homens, vamos dizer assim, do interior, não estavam acostumados com aquela construção tão bela de estar presenciando e mostrando para Jesus, e admirados com tudo aquilo. Jesus Cristo dá essa palavra, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seria derribada. E é nesse contexto que ele chama a atenção dos discípulos, que os discípulos ficam: Senhor, mas quando vai ser isso? E que sinal haverá da sua volta? Porque Jesus já tinha prometido, como lemos lá em João 14, né, no domingo passado a gente falou sobre a promessa, então eles já sabiam da promessa da volta, Jesus já falava que o que iria acontecer com ele e tudo, e eles agora querem saber quando iria acontecer todos esses eventos que Jesus Cristo fala. E aí Jesus fala sobre sinais. E é esses sinais que eu quero falar com vocês, que vai nos mostrar, né, como um farol na escuridão, né? São esses sinais para nós, para observarmos e ficarmos atentos o que está acontecendo em todo o mundo. É claro que se a gente olhar para um desses sinais isoladamente, a gente vai dizer: mas isso já acontece desde muito antigamente, conforme eu falava até com a pastora Juscelena, né, hoje. Isso já acontece há muito tempo. Mas quando você vê que esses sinais em conjunto, começam a acontecer em conjunto e em uma frequência maior, isso chama-nos muito a atenção, e é disso que Jesus está falando para nós. Temos essa atenção ao conjunto de todos os sinais, para que a gente não seja o quê? Distraído quando acontecer a volta de Jesus. Porque há uma preocupação da parte de Jesus aqui, que a igreja do Senhor ficasse desapercebida.
E muitos estão desapercebidos, muitos estão distraídos, muitos estão vivendo a sua vida, né, como se nada fosse acontecer. Mas eu quero dizer, Jesus vai voltar, amém? Ele prometeu e ele disse que voltaria. E a volta de Jesus é algo certo, é algo de unanimidade entre os estudiosos da Bíblia, que ela é certa, ela vai acontecer. Não há dúvida sobre isso, não é? Então, só que Jesus Cristo fala no Mateus 24, 36, Anderson, Mateus 24, 36, ele fala que esse dia ninguém sabe a hora, né? Mateus 24, 36. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Somente nem os anjos no céu, somente o Pai. Esse dia, então, ele vai ser um dia surpresa para todas as pessoas. É claro que agora Jesus, como parte da Trindade, e agora na sua posição como Deus, ele sabe. Eu não tenho dúvida quanto a isso, não é? Porque ele é Deus, como ele próprio disse, ele é a Trindade. Mas ali como homem, ele não tinha essa informação. Mas esses sinais estão aí para nós, e nós precisamos ficar atentos a esses sinais. E o Senhor, ele sempre avisa os seus servos quando vai fazer algo. Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Você que gosta de anotar, eu vou estar sempre repetindo a referência para que você possa anotar. Alguém disse para mim de manhã que eu falei 31 referência. Eu acho que agora à noite vai ser mais. Amós 3, verso 7. Certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus sempre avisa. E aqui Jesus está avisando para os seus discípulos os sinais que antecederiam a sua volta, que deveríamos ficar então vigilantes. 24, 42 de Mateus. Mateus 24, 42. Como a gente não sabe, ninguém sabe o que a gente tem que fazer, Jesus dá a dica. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia o seu Senhor virá. Então você tem que estar pronto, com a mala na mão. Você já tem que estar com as suas vestes no jeito. Não dá tempo de você ir lá reconciliar com o irmão. Não dá tempo de você pedir perdão para a mãe, para o pai, para o filho. Não dá tempo de você correr ali e pagar uma conta que você deixou de pagar, deu calote a alguém. Não dá tempo. Não dá tempo de consertar os erros. Não dá. A gente tem que andar pronto. Esse dia nós precisamos estar prontos para ele. Mateus 26, 41, Jesus Cristo diz assim, vigiai e orai. 26, 41, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. É vigiar, é o que nós devemos fazer. Sabe por quê? Porque o diabo ele está ao nosso derredor, como um leão buscando oportunidade para nos atingir, nos destruir. Porque o papel do diabo, conforme João diz lá, João 10, verso 10, é matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo disse, eu vim para vocês terem vida e terem vida com abundância. Nós precisamos estar atentos para não cairmos em tentação. Então, os sinais não são para você especular data. Jesus vai vir em 2030. Se você falar qualquer coisa, você está chutando. E muitos já chutaram ao longo da história, né? Vários já chutaram e pagaram o maior carão, porque Jesus não marcou data. Ele deu sinais. Fique ligado com os sinais, observe os sinais, né? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Os primeiros sinais que eu quero compartilhar com vocês, que está em Mateus 24, versos 4 e 5. Mateus 24, versículo 4 e 5. São os sinais espirituais, que eu vou classificar como sinais espirituais. Fala de apostasia e de engano sem precedentes. E é impressionante como tem várias referências que falam sobre esse engano e essa apostasia do final dos tempos. E como a gente vê isso acontecer. Mateus 24, versos 4 e 5, Jesus respondeu, tenho cuidado de que ninguém nos engane. Foi o primeiro sinal que Jesus deu. E é o mais que os apóstolos também falaram sobre isso. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Não é? O verso 5, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e vão enganar muitos. Jesus disse que eles iriam enganar muitos. E a gente deveria estar atento. Não eram Cristo. Porque Cristo veio e ele vai voltar. E não é assim. Ele não vai aparecer de novo entre as pessoas aí dizendo, eu sou o Cristo. Não é assim que vai acontecer. Nós temos a profecia bíblica, ela é clara em como ele vai voltar. Domingo que vem será trabalhado essa temática, né, que é a natureza da volta de Jesus.
Marcos também falando sobre esse momento, esses ensinos de Jesus, Marcos 13, versos 21 a 23. Marcos 13, 21 a 23. Olha só, se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Olha só, esses falsos cristos, esses falsos profetas vão fazer milagres, sinais, prodígios. Eles vão fazer, próximo 22, eles vão fazer sinais e maravilhas. Irmãos, as pessoas, você já observou como as pessoas estão sendo atraídas por sinais e milagres? Se aqui nessa igreja estivesse acontecendo milagre, essa casa aqui não cabia, o povo. Como as pessoas correm atrás de milagres. Vai ser muito fácil, é muito fácil para o anticristo seduzir e enganar as pessoas. Verso 23. Por isso fiquem atentos, eu os avisei antecipadamente, não é? Fiquemos atentos, porque o diabo ele vai usar do engano para enganar as pessoas. E com o advento da internet, queridos, a internet todo mundo pode entrar lá e falar o que quiser. E ele ainda usa um texto bíblico, parece que é crente, parece que é alguém que conhece a palavra, mas traz um ensino secreto, distorcido, mas algo assim sutil, que para os leigos, para os que não são estudiosos da Escritura, parece que está tudo certo. Aí eles distorcem as Escrituras, distorcem os valores, distorcem as doutrinas, para o quê? Para criar novas doutrinas, novas heresias, para justificar suas próprias atitudes. E como você vai discernir então falsos cristos e falsos profetas? Conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. E a gente preocupa, eu como pastor, eu me preocupo muito, e conversando com outros colegas, essa é uma preocupação generalizada entre nós pastores, que nós vivemos um tempo da superficialidade. As pessoas estão muito superficiais, conhecem muito pouco sobre as Escrituras. Elas ficam muito naqueles videozinhos de 1 minuto, mensagens curtinhas de 10, 15 minutos no máximo. Dificilmente as pessoas estão dispostas a ficar um tempo maior estudando sobre um assunto, ou muito menos ainda pegar livros e debruçar em estudar. Pegar uma Bíblia. Tem gente que fala assim, pastor, é só eu pegar a Bíblia me dá sono. Tem gente que quer dormir e pega a Bíblia, porque aí dá sono. Olha que tempos estamos vivendo, que terreno fértil para a propagação das falsas doutrinas, das heresias. Isso é um sinal, é o primeiro sinal que Jesus Cristo fala. Agora, a apostasia, 1 Timóteo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Pode diminuir o meu retorno, Dionísio, um pouquinho, tá? Pode diminuir o meu retorno um pouquinho, por favor. 1 Timóteo 4, 1 diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, outra versão diz apostatarão da fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. As pessoas estão querendo doutrinas bíblicas que massageiam seu ego, que fala só prosperidade, que só fala de coisas boas. Eles não querem palavra que confronta o erro, que fala contra o pecado. Eles querem palavras que promovem o bem-estar delas. Sim, Deus tem essas palavras sim para nós, mas Ele tem todas as palavras, porque um pai que educa um filho, ele não só educa elogiando e falando bem, tem hora que vai precisar de aplicar ali uma disciplina, vai precisar sentar e confrontar, às vezes dar uma exortação mais dura, uma correção maior. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, Pedro, o principal dos apóstolos, ele fala sobre esses falsos profetas. Aí ele diz assim, no entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão. Ele já está falando que já existia. E ele diz que surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente, ou seja, eles vão trabalhar essas falsas doutrinas de forma mais discreta, não é aquela coisa aberta, né?
Então eles vão introduzir isso discretamente, essas heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados e a sua destruição não vai tardar. É o que Pedro fala. Cuidado, porque isso já foi anunciado. 1 de João 4, versículos 1 a 3, João, ele escreve como nós vamos reconhecer os falsos profetas. Olha só, 1 de João 4, versos 1 a 3 diz assim: amados, não creem em qualquer espírito. Está falando de profetas, ou falsos cristos. Mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, já naquele tempo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desta forma. Olha a dica que ele dá, que João dá, para que você reconheça se é falso o profeta ou não. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne procede de Deus. Toda pessoa, verso seguinte, mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, ele tem que confessar Jesus como Senhor. E tem que reconhecê-lo. Esse espírito, esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne é falso profeta. Anote isso. O diabo, ele nunca vai confessar que Jesus Cristo veio em carne. É um argumento do diabo, disfarçado de verdade. O diabo, ele é especialista em enganar as pessoas. 2 Coríntios 11, versículo 14. 2 Coríntios 11, 14. Paulo, ele fala dessa característica do diabo, dessa habilidade dele de enganar as pessoas. Olha o que ele diz. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de quê? Anjo de luz. De alguém que veio de Deus, parece que é de Deus, tem aparência de crente, tem aparência de homem de Deus, veste até como cristão, mas não é de Deus. E o diabo tem essa capacidade de enganar as pessoas. E eu e você como igreja, nós precisamos discernir os espíritos, discernir os falsos profetas. E como eu faço isso? Com a palavra de Deus. Satanás, ele vai usar prodígios e mentirosos para enganar as pessoas. Nós já lemos o texto sobre isso. Nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas têm relativizado as Escrituras. Como as pessoas têm questionado a veracidade das Escrituras sagradas. E estão relativizando sua autoridade, dizendo que não é mais para agora, não é mais para esse tempo. Mudou, Deus mudou. A Bíblia diz que Deus não muda, nele não há sombra de variação. Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Mas as pessoas estão relativizando, dizendo, não tem inferno. O inferno é aqui mesmo. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Outros estão dizendo, todo caminho leva a Deus. Mas conforme Jesus diz lá em João 14, versículo 6, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Ele é o único caminho que leva a Deus. Não há outro caminho em que o homem pode chegar a Deus. Não há Buda, não há Maomé e não há nenhuma outra pessoa que pode levar as pessoas a Deus, somente Cristo. Então, nós precisamos ficar ligados. E nós devemos o quê? Nos apegar à verdade da palavra de Deus. Nos santificar e estarmos prontos para esse dia que Jesus vai voltar. Examine as Escrituras, porque é nelas que vocês cuidam ter a vida eterna. Foi as palavras de Jesus Cristo. Sinais geopolíticos e naturais, ou na natureza, é o mundo em uma dor de parto. Mateus 24, versículos 6 a 8. Mateus 24, versos 6 a 8 diz assim, vocês ouvirão falar de guerras, é o segundo sinal. Vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, ó o próximo, fome,
terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio de dores. Antes que eu comente sobre isso, Lucas fala sobre o mesmo episódio. Ele fala lá em Lucas 21, versículos 11. Mateus 24 fala sobre os sinais da volta de Jesus. Marcos capítulo 13 também ele relata sobre esses sinais da volta de Jesus. E Lucas capítulo 21 relata sobre esses eventos sobre a volta de Jesus. Só para você ver como é tão forte, tão importante que os 3 discípulos, os 3 evangelistas retratam esse momento. Haverá grandes terremotos, aqui ele acrescenta pestes, que lá Mateus não acrescenta, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e ainda grandes sinais provenientes do céu, que em outras referências é muito falado sobre essas referências, tanto no sol, quanto na lua, quanto no céu. Ou seja, é a natureza também gemendo por conta da volta de Jesus, ansiando pela volta de Jesus. Quem hoje não está até acostumado a falar sobre guerras? As guerras são notícia de todos os dias. Nem é mais primeira manchete. A gente já acostumou, porque está no nosso dia a dia. Rússia, Ucrânia, quantos anos já em guerra? Israel, Hamas, agora Israel, Irã. Estados Unidos vai entrar ou não vai entrar na guerra? Vai agora eclodir uma terceira guerra mundial ou não vai? O mundo está assim, preocupado com o que vem pela frente, porque parece que é um barril de pólvoras que pode explodir a qualquer momento, uma terceira guerra mundial. E já muitos anos atrás, Mikhail Gorbachev, né, aquele ex-presidente ainda da União Soviética, ele escreveu no seu livro Perestroika, ele falou que naquele tempo, 1980 e alguma coisa, quando ele escreve esse livro, se houvesse uma terceira guerra mundial, não sobraria ninguém para contar a história. Havia bombas suficientes para destruir o planeta muitas vezes. O planeta, muitas vezes. Imagine uma terceira guerra mundial. Mas nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Vamos ficar preocupados com isso? Não. A igreja do Senhor Jesus, o que é que ela precisa fazer? Estar vigilante, estar preparada, porque Jesus já vem. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus, o que é que você precisa fazer? Correr para os braços de Jesus. Você que está um dia pé na igreja, outro dia pé no mundo, você precisa vir para a igreja, firmar os seus pés em Cristo e fazer uma aliança verdadeira, uma aliança firme com o Senhor Jesus e renunciar ao pecado, renunciar ao mundanismo, renunciar à carne e viver para Cristo. Não precisamos preocupar com as guerras. Se ela chegar, nós estamos na mão de Deus, amém? Não precisamos ficar preocupados, devemos fazer nossa parte. O que isso nos dá? Nos dá uma urgência para nós. E as pessoas que estão morrendo sem Deus? Quantas pessoas estão morrendo sem Deus? A gente está vendo. A volta de Jesus é evidente, os sinais são claros. E o que a gente está fazendo sobre isso? Quantas pessoas você e eu estamos evangelizando? 2025, já passamos 6 meses. Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano de 2025? Quantas pessoas que você conhece, que você gostaria que elas fossem salvas, que você está evangelizando? O que você está fazendo? Os sinais estão aí. E quando você olha para a parte de pestes, meus queridos, essa geração viu a Covid-19 e todos ficaram assustados. Quem não ficou assustado com essa Covid-19? Quase que em todas as famílias alguém sofreu algum grave problema com a Covid-19. Muitos perderam algum membro da família. Houve famílias que perderam mais de um membro dessa família. E foi na Covid-19 que essa igreja experimentou uma explosão de crescimento, porque a gente não parou. Né? Embora a pastor Selena quase que partiu dessa para outra, mas a gente não parou, a gente continuou. E vítima da Covid-19 também. Porque nesse tempo de pandemia as pessoas estão atentas, estão mais interessadas, estão mais preocupadas com a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque o fim está chegando. E hoje eu conversava com alguém depois da reunião de manhã, e ele disse que conversava com um parente próximo que não é nem cristão. E ele dizia que esse próprio parente diz, está chegando no fim. Ele nem é crente.
Ele diz, eu sinto que nós estamos chegando no final. Há esse sentimento, há esse testemunho no coração das pessoas que nós estamos caminhando para um desfecho. É tempo de despertarmos do sono, é tempo de buscarmos ao Senhor, porque são muitos os sinais que estão acontecendo e acontecendo agora, ao mesmo tempo. Né? São muitos os sinais que estão aí. Lucas 21, versos 25 e 26. Lucas 21, versos 25 e 26 diz assim, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. É o dia da volta do Senhor. Precisamos estar o quê? Atentos. E você olha para umas palavras como essa, tão contundentes e tão fortes, vai acontecer. E eu e você estamos firmes no Senhor. E enquanto Ele não vem, nós vamos falando de Jesus, nós vamos pregando Jesus para as pessoas. Para que o máximo de pessoas possam conhecer a Cristo. Cada tremor, cada pandemia é como contrações de parto. Quanto mais fortes e mais frequentes, dizem as mamães já sabem. Quanto mais fortes e mais frequentes, mais próximo o dia, a hora que a criança chega. Quanto mais fortes os sinais, quanto mais frequentes os sinais da volta de Jesus, sinal que Ele está voltando. Jesus está voltando, amém? Perseguição aos cristãos, Mateus 24, versículo 9, é outro sinal da volta de Jesus, é perseguição. Naquele momento, os discípulos já enfrentaram isso. Dos 12 apóstolos, um virou traidor e se suicidou, que foi o Judas. Dos 11, esses 11, só sobrou João. O João do Apocalipse, que escreve Apocalipse, e nem foi por tentativa, porque jogaram, segundo a tradição, ele foi jogado num caldeirão de azeite quente para que fosse morto. Mas, por um milagre de Deus, ele não morria. E ele foi então jogado na ilha de Patmos, porque Deus tinha um plano, revelar o Apocalipse para a igreja. Escrever o Apocalipse para a igreja, né? Usar a vida dele para isso. Mas todos eles foram martirizados, e foram centenas e centenas de discípulos de Jesus que foram também martirizados, foram presos e martirizados naquele tempo. Queridos, e se você for olhar, não é só nesse tempo da história da igreja que a igreja foi perseguida. Se você observar ao longo da história, a igreja sempre foi perseguida em algum lugar. No mundo sempre a igreja esteve e está até hoje em perseguição em algum lugar. Há países que hoje o evangelho não pode ser anunciado. Que as pessoas se pregarem ou forem pegas com uma Bíblia na sua mão, elas são presas imediatamente. E algumas são executadas. Há algum tempo atrás, circulou vários vídeos pela internet de missionários em países muçulmanos radicais que foram pregar o evangelho nesses lugares e foram executados. E esses vídeos circularam. Muitos. Quem viu? Quem chegou a ver esses vídeos? Eu tive dificuldade de ver porque eu não gosto muito de violência, de assistir. Né? Ainda mais uma coisa que você sabe que de fato aconteceu. É muito doído. Século 21. Século 21. Sempre a igreja foi perseguida. E o que eu percebo que acontece conosco hoje? Amados, a igreja está sendo, em muitos países, ela é perseguida e ela não pode entrar. Para você entrar hoje em muitos países, você não pode entrar como cristão. Você tem que entrar, e a igreja tem feito isso como uma ONG missionária, uma ONG humanitária. ONG humanitária. Você tem que entrar como uma ONG humanitária. Você não pode pregar o evangelho. Você tem que entrar de outra forma. Você não pode se revelar. E a dificuldade é grande. Agora, o que acontece? O que nós percebemos? Nós vimos na Olimpíada passada o que aconteceu. O absurdo que fizeram com aquele quadro pintado da última ceia, da Santa Ceia. Ali houve uma humilhação, uma execração pública por pessoas sem temor a Deus, ateus, sem respeito a nenhum tipo de religião, que retrataram uma ceia absurda ali, realmente desrespeitosa, para não falar outros palavrões sobre o que fizeram. E isso é apenas uma manifestação pública do que está no coração de muitos aí, que querem acabar com os cristãos, mesmo no Brasil. A gente pôde ver, durante o período eleitoral em que houve um acirramento dos ânimos entre direita e esquerda, eu pude perceber, e vocês devem ter percebido o vídeo em que as pessoas estavam clamando para que os cristãos deviam morrer.
Não sei se você viu isso. É claro que esses vídeos logo são denunciados e são retirados da rede. Mas há um radicalismo contra os cristãos crescente dentro do Brasil. Há um radicalismo entre as pessoas que começou com um radicalismo de esquerda e de direita, mas que está indo para o lado religioso e para uma intolerância religiosa. E não é isso que nós queremos. Mas tudo isso mostra sinais da volta de Jesus. Pregue o evangelho enquanto tem tempo. Fale de Jesus enquanto você pode. Fale para as pessoas enquanto você pode. Salve o maior número de pessoas. Porque Jesus está voltando e Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar hoje. Eu gostaria que Ele voltasse hoje. Cássio, eu queria que Ele voltasse hoje. É hoje. Porque você não tem nada a perder se Jesus voltar hoje, amém? Aliás, a ganhar nós temos muito. Glória a Deus. Aleluia. Eu alguém que eu já falei isso, um jovem disse, não pastor, deixa eu casar primeiro, né? Jesus podia esperar eu casar primeiro. Meu Deus, né? Casamento é bom, mas não é tanto assim também, né? Para comparar com o céu, né? Tem alguns que ainda, é bom, casamento é uma bênção, mas não dá para comparar com o céu, né? João 15, versículos 18 a 20. João 15, 18 a 20. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus está falando. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. 2 Timóteo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3, 12. Daqui a pouquinho já estou terminando. Diz, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Algum tipo de perseguição. Graças a Deus, não temos nenhuma prisão. Mas já hoje tem lugar que você não pode pregar o evangelho, já no Brasil. Nas escolas você não pode pregar. Nas escolas não pode. Você já sabia que nas escolas você não pode pregar o evangelho? Já não pode. Mas você pode pregar para o seu colega, tá bem? Não pode, como professor, você não pode estar lá na frente pregando, mas você pode pregar para o seu colega, glória a Deus. Aproveite enquanto ainda pode. Aproveite. E os sinais que estão no coração humano, como foi nos dias de Noé e de Ló. Mateus 24, 37 a 39, Jesus fala que como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. O povo comia, bebia, dava em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e destruiu a todos. Somente salvou Noé e a sua família. 120 anos pregando, mas ninguém creu. Salvou só ele e a família. Será que a gente vê alguma semelhança hoje com esse mundo hoje? As pessoas não querem acreditar no Evangelho, não querem acreditar na palavra de Deus. Mas graças a Deus que ainda tem os que creem e que querem Cristo. Glória a Deus, não é? Mateus 24, 12, Jesus fala de um outro sinal. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, o esfriamento do amor. Como o amor tem esfriado na vida das pessoas? As pessoas estão muito amantes, mas de si mesmas. Estão muito humanistas. Tem um nome que se dá, não é esse não. Olhando mais para si, buscando mais o seu próprio bem-estar, o seu próprio prazer, a sua própria felicidade. As pessoas não estão amando a Deus e ao próximo como a si mesmo. Elas estão amando a si mesmas. Nós estamos vivendo esse sentimento crescendo entre as pessoas de uma forma assustadora. Mas a Bíblia fala que, como também aconteceu nos dias de Ló, o povo estava ali distraído, não creu. Quando Ló foi avisar que Sodoma seria destruída, ninguém creu. Os futuros genros não acreditaram, só salvou Ló. E as duas filhas, nem a mulher não salvou, porque ela ficou pesarosa de deixar a cidade para trás. Queridos, Deus, Ele vai buscar a sua igreja. Amém? Você pode ficar de pé, para parecer que está acabando? Jesus vai voltar. Há um relógio profético para nós também, que precisamos estar atentos para eles. É Israel. Israel é esse relógio profético. Mateus 24, 32 e 34, Jesus fala para olharmos para a parábola da figueira. A figueira aqui é quem? É Israel.
Ezequiel 37, 21 a 22, ele fala sobre o retorno de Israel à sua terra. Amados, no ano 70, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, no ano 70. Nós estamos em 2025. No ano 70 da nossa história, ou seja, poucos anos depois que Jesus voltou aos céus, Jerusalém foi destruído e os judeus foram dispersos para todo mundo. Roma, com seu general Tito, conseguiu invadir, depois de 4 anos, num cerco a Jerusalém, eles conseguiram invadir Jerusalém. Segundo o historiador Eusébio, houve uma fome extrema na cidade, que houve até canibalismo nesse tempo por conta da extrema fome, porque os muros eram bem fortificados e gastaram-se 4 anos para romper as muralhas e invadir Jerusalém. E todo o templo foi destruído e de fato cumpriu-se o que Jesus predisse, que não ficou ali pedra sobre pedra. Essa foi apenas uma parte da profecia. Mas Israel ficou disperso por quase 1900 anos, sem nação, sem pátria. Mas em 1948, alguém aqui talvez estivesse vivo nessa data, Israel foi restaurada à condição de nação, cumprindo-se o que foi profetizado lá pelo profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 e 22. Aquele famoso capítulo 37 do Vale dos Ossos Secos, que alguém aqui já deve ter pregado e falado sobre ele. Poderão esses ossos viver? Pergunta o Senhor ao profeta. Tu sabes? Aí então ele diz, profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou, e aqueles ossos voltaram tecidos, voltaram nervos, e voltaram peles, e voltou vida sobre aqueles ossos, e se tornaram um grande exército. De quem que Deus está falando? Da nação de Israel. E foi restaurado em 1948. Pode esses ossos reviver depois de 1900 anos? Pode uma nação nascer depois de 1900 anos? Em um só dia, ele nasceu. E aí, a figueira que Jesus fala que nós devemos estar atentos é Israel. E no Mateus 24, 32 a 34. É eles que nós precisamos olhar. E Jesus diz, não passará essa geração sem que tudo aconteça. E eu e você precisamos ficar alerta. Jesus está voltando. Jerusalém é o centro do mundo. O mundo todo está de olho em Jerusalém. Ele está voltando. E aí, agora sim eu quero ler, porque eu vou passar um pouquinho hoje do horário, mas vale a pena. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Pelo menos eu quero ler esse texto para você ter um pouco dessa noção de como será esse momento. Olha como será esse momento da volta. Porque dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, se fosse hoje, quem morreu antes de nós ia ressuscitar. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! É assim que vai ser. Você vai ouvir o soar da trombeta. Você vai perceber o que Deus está fazendo, porque os santos de Deus, os homens de Deus vão perceber, porque eles também serão transformados. Os seus entes queridos que já morreram, meu pai que já morreu há 2 anos e pouco atrás, o seu ente querido que já morreu, mas dormiu com o Senhor, vão ressuscitar primeiro, irmãos. Você já imaginou como é que vai ser lá? Vai ser muito especial. E aí eu quero ler, eu tenho que ler esse versículo também. Apocalipse 21, versículos 4 e 5. Olha como vai ser esse dia para nós, aleluia. Mateus 21, versículos 4 e 5. Olha só que Deus fala para João nesse dia. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aleluia! Olha, e aí ele continua. Olha o que ele continua dizendo. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você vai ter medo da volta de Jesus? Você vai ter medo depois disso?
Irmãos, é a grande esperança da igreja, é a alegria, a consumação de todo o projeto de salvação de Cristo com a sua igreja. Se Cristo não voltasse para buscar a sua igreja, ficaria faltando, mas está faltando algo, não está completo. Mas é a consumação dessa obra de salvação, onde você será transformado num novo homem, e você vai viver eternamente com o Senhor, onde não há choro, não há dor, não há morte, não há sofrimento. Aleluia! Então, que você se alegre nele, pois essa é a esperança que eu e você temos. Ele vai voltar, tomara que seja logo. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Felipe, aceitou a missão? Glória a Deus. Queridos, Pastor Felipe vai me dar uma força aqui, descansar minha voz. Ele vai conduzir esse próximo momento aqui com vocês. Amém, queridos? Quem está com o coração aquecido com essa palavra poderosa? Quem está aí mais confiante, com mais fé, sabe, com a certeza que o Senhor virá, e a certeza também que aqui na terra, enquanto o Senhor não volta, a igreja do Senhor, que é eu e você, vamos continuar fazendo a diferença, vamos aumentar a frequência, porque nós somos resposta para essa geração. Amém? Ainda em pé, a equipe que está aí designada para servir a ceia, pode vir à frente. Quero ler aqui um versículo, mas não quero que você distraia, porque é um momento sublime, é um momento de gratidão ao Senhor. É algo poderoso, é algo que o Senhor fez com os discípulos, e a partir de quando o Senhor voltou ao céu, os apóstolos e a igreja primitiva continuou fazendo isso, e aqui estamos nós, em 2025, no Estrela do Sul, também celebrando a ceia, celebrando a morte, mas a ressurreição do nosso Cristo, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém, queridos? Mateus 26, versos 26, diz assim: enquanto comia, Jesus pegou o pão e deu graça, partindo, deu aos discípulos, dizendo: pegue e coma, isso é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: beba dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus e falar: Senhor, obrigado. Senhor, eu te agradeço. Senhor, como eu sou grato por o que o Senhor fez por mim. E hoje nós andamos de cabeça erguida, hoje nós andamos com fé, com alegria, conquistando, porque Ele vive, Ele vive. Toma os elementos. Quero aqui pedir ao pastor Jomar para fazer essa oração, apresentando. Senhor nosso Deus, nessa oportunidade, Pai querido, nós aqui colocamos diante do Senhor esses elementos, Pai. Este cálice, esse pão, ó Deus, a qual o Senhor, ó Deus amado, nos traz nessa noite. Sim, Senhor, essa condição, meu Pai, de nós podermos aqui, Senhor, revivermos aquilo que o Senhor um dia fez pelo seu povo, fez a cada um de nós. E nós nessa noite podemos celebrar aqui, Senhor, na ceia do Senhor, sabendo que o Senhor vai voltar, sabendo que um dia nós seremos servidos pelo próprio Senhor Jesus. E por isso nessa noite nós te damos graça, nós rendemos louvor a Ti, ó Deus, e assim nós somos gratos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Após apresentar, eu quero aqui dar 20 segundos para você. O louvor vai continuar cantando aqui. Em Coríntios fala que aquele que beber indignamente, aquele que tiver alguma mágoa, aquele que tiver alguma coisa com o seu irmão, que peça perdão, que ora ao Senhor e fala: Senhor, perdoa. Aquele que talvez deslize e o diabo está te acusando, esse é o momento da gente orar e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia do meu ministério, da minha família. Eu quero aqui orar com você. Apresentamos, nós vamos participar dessa ceia, dessa grande festa. Mas eu quero dar essa oportunidade para mim e para você. Fala com o Senhor agora. Está diante do Senhor. Pede perdão para Ele. Ora com Ele, agradece a Ele também.
para que nós possamos fazer uma grande festa, que o Senhor possa continuar operando em nosso meio, continuar operando na sua vida, na minha vida. Vamos orar. Pai querido, Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado de geração em geração. Oh Deus, se nós deixamos em falta, Pai, algo, oh Deus, nos perdoa. Ó Pai, se nós falhamos, ó Pai, como líder, como pastor, como pai, como, ó Deus, irmão, ó Deus, tenha graça, meu Pai. Derrama sobre nós, ó Pai, a virtude, ó Pai, do perdão, de reconhecimento. Derrama sobre a Tua igreja, ó Pai, ó Deus, o arrependimento, que haja temor em nosso meio, ó Pai. Que nós possamos, Deus, se levantar e sair daqui, ó Deus, mais fortalecido, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Amém? Vamos servir, fique à vontade. Eu gostaria que você, após tomar a ceia, abraça uma pessoa, ora com uma pessoa, sabe? Fala para ele como é bom estar aqui nessa ceia, como é bom estar participando dessa grande festa. Eu quero que você, sabe, faça algo diferente, ministre na vida de uma pessoa também. Aleluia, glória a Deus, vamos cantar. Sim, Deus, oh Deus, a Tua glória seja manifestada, Pai, em meio aos Teus filhos, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Receba a cura nessa noite. Receba o toque do Senhor. Receba o renovo do Senhor. Oh, declare nessa noite. Oh, Jesus. Tu és poderoso, Deus. Obrigado, Deus. Deus. Oh, Pai. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Aqueles que já estão de pé, levanta as mãos aos céus e começa a falar assim. Crucificado, Oh, aleluia. com Cristo.
Declare essa música. Agora vivo, não mais eu. Receba agora um renovo, receba agora. E já estou crucificado. Começa a declarar nessa noite. Com Cristo. Essa semana vai ser abençoada. Agora vivo, não Essa semana mais vai ser poderosa, porque já eu e você vamos fazer a diferença. Já estou crucificado. Sim, aleluia. Com Cristo. Agora vivo, não mais eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Declare isso. Aleluia. Declare isso com toda fé. Cristo vive em mim. Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória Cristo ao Senhor. vive em mim. Aleluia. Seja tomado agora. Aleluia. Pelo Espírito Santo. Agora vivo, não Você foi mais chamado eu. para ser resposta para essa geração. Aleluia. E Cristo Aleluia. vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. E Cristo vive em mim. Aleluia. E Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Eu sei que passamos um pouquinho, peço perdão. Mas porque o Senhor está agindo, o Senhor está falando, o Senhor está transformando. E eu não vou fazer a oração final aqui, a não ser que faça aqui um convite a você. Se você está nessa casa, entendeu desde o início que o Senhor, Ele vive, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E Ele está cumprindo todas as promessas. Ele quer e vai te dar nova vida. Eu quero que você, talvez está afastado da casa do Senhor, talvez você está longe do Pai. Eu quero te convidar a vir na frente, a aceitar Jesus. Eu quero convidar você a vir aqui na frente para reconciliar com Jesus. Daqui os obreiros, daqui os irmãos, pastores. Se você vir aqui, você vai receber um abraço deles, uma oração deles. Quem é a primeira pessoa que quer aceitar Jesus nessa noite? Que quer consertar os seus caminhos, entregar a sua vida? Hoje é dia, querido. O Senhor, Ele não tarda. O diabo não brinca de ser diabo. Então se você talvez hoje se sente fora da graça, se sente fora do plano de salvação, ei, volta para casa. O Senhor quer transformar e mudar a sua realidade. Tem alguém? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão, vem até a frente. Sem ira, sem contenda. Mas nós queremos orar por você. Queremos se alegrar com você. Alguém? Saia do seu lugar. Amém. Que Deus não promova uma outra oportunidade para você. Eu quero aqui instigar você, igreja. Não vamos parar. Não vamos desistir. Não vamos se acovardar. É tempo da igreja fazer mais um pouco. Fala para o seu irmão aí. Olha, vou olhar assim de muito amor. É tempo. Fala para ele aí dentro do coração, dentro do olho dele, da gente fazer a diferença nessa geração. Fala mais um pouquinho com ele assim, ó. E eu e você, em 2025, vamos ser muito usados por Deus. Eu e você, ainda em 2025, faremos diferença em nome de Jesus. Você pode dar um abraço nele aí? Você pode dar um abraço? Glória a Deus. Fala, conta comigo. Conta comigo. Eu quero aqui agradecer a todos. Desejo uma ótima semana. Desejo, sabe, dia extraordinário, que você possa fazer de fato a diferença lá na sua casa, na sua família, no seu serviço. Então, vão em paz. Que Deus abençoe vocês, guarde vocês hoje